Momento Passarinheiro! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Momento Passarinheiro. Aqui eu ajudo você a identificar os pássaros pelo canto e também pelo visual, observando todos os dias da sua casa, da onde você quiser. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Melissa Alves, eu sou médica veterinária e também ornitóloga. E o tema de hoje, gente, é não tenho tempo para passarinhar, não tenho tempo para estudar. Será que realmente vocês não têm tempo? Vamos conversar um pouquinho, né? É o seguinte, né? Essa questão de não ter tempo é uma coisa que a gente usa muito na nossa vida, como um todo, né? Não só para passarinhar, não só para estudar, mas também com muitas coisas de trabalho, com várias coisas na nossa vida, né, gente? E nessa live, gente, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema e quero explicar algumas coisas para vocês e dar algumas dicas para que vocês consigam mudar essa realidade na vida passarinheira de vocês, que também essas dicas podem talvez servir para a vida de vocês de uma maneira geral, tá bom? Então tá, gente. Bom, primeiro conceito sobre não ter tempo para qualquer coisa é que tempo, na verdade, é meio que uma desculpa que a gente dá pra gente mesmo, normalmente, ou às vezes tá para as outras pessoas, né? É uma desculpa muito aceita por todo mundo entende quando você fala, ah, não, eu não vou fazer isso porque eu tô sem tempo. Mas olha só, pensa no seguinte, pensa que de repente você encontra uma atividade que é muito atrativa para você, né? Pensa que assim, você nunca tem tempo para nada, mas você de repente ganhou uma viagem de uma semana gratuita para Maceió, vamos supor, ou para a Amazônia. Pensa num lugar que você queira ir muito. E vamos supor que essa viagem ela tenha um tempo para expirar aí de um mês. Você não tem tempo nem para respirar, nem para tirar 10 minutinhos para fazer uma listinha de passarinho. Mas se você ganhar uma viagem de uma semana com tudo pago, que vence em um mês para você fazer, me fala, me responde, você vai ter tempo para fazer essa viagem ou não? Seja sincero comigo e com você também. Não vale contar mentira. Então, gente, o que eu quero que vocês pensem com essa reflexão é que é assim, essa coisa do tempo a gente tem que estar muito atento, porque muitas vezes a gente dá essa desculpa para os outros e para a gente, mas não é uma verdade, não é uma coisa que a gente sente de verdade. Se o que a gente tiver para fazer for realmente atrativo, que realmente for uma coisa que a gente fala, ah, isso vale a pena eu parar o que eu estou fazendo e dar um jeito de fazer, não é verdade? Então, eu vou acabar falando aqui para vocês alguns dos benefícios de observar a ave e alguns truquezinhos para que você consiga organizar a sua rotina, para que você consiga ter uma rotina passarinheira, né? Que é o que eu sempre advogo, que eu sempre tento mostrar para as pessoas que é um caminho super interessante, super legal, que só tem coisa pra gente ganhar. Então, gente, agora, a passarinhada, ela tem algumas questões que envolvem mentalidades erradas, algumas crenças limitantes, crenças que limitam as pessoas. Como assim, Melissa? É o seguinte, muitas vezes as pessoas elas têm uma ideia do que é passarinhar, que não é a real ideia do que é passarinhar. Calma, vou explicar. É o seguinte, as pessoas estão acostumadas com uma maneira de passarinhar, principalmente aqui no Brasil, né? Que é você agendar uma viagem com guia de turismo e você vai para uma área verde, né? Algum lugar distante da sua casa, normalmente, para observar os passarinhos de lá. Ok, e aí nesse dia você vai acordar cedo, sai, fotografa um monte de passarinho, vê um monte de passarinho com o binóculo, grava um monte de cantinho e pronto. Nossa, então você fez um monte de observações no mesmo dia, um monte de fotos, né? E pronto, acabou. Aí depois você vai demorar para de novo ter uma oportunidade de viajar de novo, né? De ter dinheiro para pagar outra viagem, de sair para fazer isso. E
E aí isso realmente muitas vezes é um pouco mais difícil, porque envolve várias variáveis, né? Tempo, também dinheiro, também disponibilidade com trabalho, com família. Muitas de nós temos filhos, né? Eu tenho 2 meninos, então a gente tem que pensar em muito mais coisas, é muito mais difícil. Agora, qual que é a maneira que eu ensino as pessoas a passarinharem? É a maneira que eu julgo que é mais interessante pra gente, não que a outra deva ser abandonada, mas que a gente deve somar, tá bom? Qual que é a situação? A mentalidade certa de passarinhar é aquela que a gente fica sempre, o tempo inteiro, ligado, antenado, de olhos e ouvidos ligados no que está acontecendo com os passarinhos, se eles estão ao nosso redor, se não estão, né? E dessa maneira a gente pode trabalhar o quê? Observando todo dia. Aí você fala assim, mas Melissa, na minha casa não tem passarinho, não. Fala assim, olha, tem sim. Muitas vezes você não está, na verdade, preparado, não está treinado para captar esses sinais, né? Para realmente ver esses passarinhos. Muitos dos passarinhos que estão ao nosso redor, a gente não vê, mas a gente ouve. E se a gente souber interpretar, saber correlacionar cada canto com cada espécie, a gente vai conseguir passarinhar, não é verdade? Eu muitas vezes, gente, passarinho de dentro do meu escritório. Eu estou trabalhando, mas eu estou de ouvidos ligados no que está acontecendo lá fora com os passarinhos. Eu não consigo desligar. Então, o que eu faço? Eu estou o tempo todo percebendo, eu estou o tempo todo notando. Aí eu pego e faço o quê? Faço uma listinha no eBird, uma listinha casual, né? Eu anoto lá quem são essas aves que estão naquele momento vocalizando. Eu sei que elas estão aqui ao meu redor, eu estou registrando. Ah, Melissa, que interessante. Ah, tá, mas olha, no lugar, tá bom, então tá, então pode ser que realmente tenha passarinho perto de onde eu moro, na minha casa, na minha varanda, né, eu também posso atrair os passarinhos, mas no município onde eu moro, aí sim eu vou te dizer, não tem passarinho. Tem, gente, tem sim. Todos os ambientes, todos os lugares têm passarinho. E cada lugarzinho do nosso país tem uma diversidade, né? Uma listagem diferente de espécies. Então vai ter aquela pessoa que mora lá no Amazonas, vai ter uma lista ali de espécies para aquela pessoa. A pessoa que mora no Rio Grande do Sul vai ter uma outra. A que mora em São Paulo vai ter outra. Então, assim, sempre vai ser interessante você conhecer os passarinhos que estão ao seu redor. Eu vejo, gente, eu praticamente todo dia tem alguma postagem de passarinho, né, no meu canal. Eu só falo disso. E aí, às vezes, uma pessoa que me segue, que mora lá no Amazonas, fala: nossa, Melissa, eu fico olhando o seu perfil, tem cada passarinho bonito. Aí eu falo: mas rapaz, como assim? Tu mora no Amazonas, você vem me falar dos meus passarinhos bonitos? Eu sei que você tem um monte de passarinho muito massa aí, passarinho que só tem aí. Ah, Melissa? Então, o que eu vejo muito, gente, eu vejo isso muito de forma bem, assim, bem constante, é uma constante na minha rotina, essa variável que as pessoas, elas normalmente não conhecem bem o que está ao redor delas e elas acabam captando algumas mensagens, né, de algumas pessoas que vendem uma passarinhada para cá, uma passarinhada para lá, os guias, né, de observação de aves, e é muito legal fazer isso. Mas, gente, vocês não podem deixar de aproveitar esse outro filão, que é o filão de conhecer o que está perto da casa de vocês, conhecer o território de vocês e não só conhecer, ser a sentinela do local de vocês, ser a pessoa que está o tempo todo anotando quem são aqueles passarinhos, estão o tempo todo prestando atenção naquela realidade, tá? Ah, ok, Melissa, agora eu entendi, assim, fez algum sentido, mas eu não sei fazer sozinho. Eu vou precisar de um treinamento, vou precisar estudar, eu realmente não sei identificar, né? Qual que é a minha primeira dica para vocês? Gente, comecem pelo mais fácil.
primeira coisa que vocês devem fazer, e é possível fazer com facilidade, é ir lá num site que chama Wikiaves e procurar quais são as espécies que já foram encontradas, já foram, a gente fala, registradas no seu município. Aí você já vai ter um norte. Aí você vai olhar aquela lista com muita atenção, vai ler e vai pensar: ah, esse passarinho aqui, ó, rolinha, esse aqui eu já vi. Ah, beleza. Então você vai fazer um tiquezinho lá. Ah, esse outro passarinho aqui, maritaca. Ah, esse aqui eu sei que tem aqui. Eu ouço de dentro de casa. Como não ouvir as maritacas, né, gente? Ah, urubu. Urubu, eu sempre vejo. Eles estão com frequência, né, sobrevoando aqui a área. Então eu sempre vejo. Ah, então urubu também tem. Pomba. Tem pomba doméstica, tem pomba asa branca. A asa branca, gente, é uma espécie que tem ficado muito comum em todos os municípios. Ela era uma espécie que frequentava mais ambientes de borda de mata. Hoje em dia ela tá bem sem vergonha, adentrando em muitas cidades por aí. Então, gente, essa é a minha primeira dica. Vocês têm que ter uma ideia do que tem no município de vocês e ir realmente anotando o que vocês já viram, né? Fazendo uma diferença ali no que vocês já viram, no que vocês precisam ver e dar uma estudadinha. Nos cantos, né? E isso vocês podem fazer mesmo no Wikiaves. Gente, o Wikiaves, se vocês nunca entraram nesse site, procura já agora. É do jeito que se fala, o Wikiaves. Vai lá, faz o seu login, cria o seu nome de usuário, lá vocês podem postar as fotos, os sons de vocês, não precisa saber quem é a espécie, o pessoal lá identifica para vocês, fechado? Joia! E realmente, gente, a gente precisa de direcionamento, precisa estudar um pouco como eu tô falando, né? Para alguns de vocês que têm muito interesse nesse tema, eu tenho um curso chamado Rotina Passarinheira, onde eu ensino todas as técnicas e dou várias informações para que vocês consigam observar e para que vocês passem a ser pessoas que amam as aves como eu amo, que querem elas sempre livres, que conhecem bem os comportamentos delas, que estão preocupados, né, com a preservação das espécies. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui têm essa preocupação e vocês vão ver como que é gostoso ter um grupo de estudo, como que fica mais fácil de ser motivado, né, com ajuda, porque muitas vezes a gente não sabe dar o primeiro passo, como que a gente vai conseguir fazer uma jornada inteira, não é verdade? Mas, gente, eu tenho a impressão que vocês já têm uma certa ideia de como a observação de aves pode ser um passatempo, e é um passatempo muito gostoso de se fazer, não é verdade? Então tá bom. Aí, gente, eu falei para vocês que é legal a gente ter esse modo de passarinhar, que a gente não precisa tirar o dia inteiro para passarinhar. A gente tira o quê? 10, 15 minutinhos para fazer uma listinha no eBird. Como que funciona isso? Como que você vai encaixar esse tempo na sua rotina? É muito fácil. Então vamos supor, você vai até a escola levar o seu filho, a sua filha. Então nesse caminho você faz uma listinha de percurso. Anota no aplicativo quais são as espécies que você conseguiu identificar. Ah, Melissa, mas eu só consegui identificar 3. Só o bem-te-vi, a rolinha e a pomba doméstica. E o pardal, vamos supor, né? Ok, não tá bom? Você identificou 4 espécies que nenhuma outra pessoa no mundo fez. Porque só tem você que está fazendo isso naquele trajeto, naquela hora. Pensa bem, gente. Vocês têm que entender como é escasso esse trabalho, aspas, que não é trabalho, de sentinela. Gente, cada lugarzinho do nosso país precisa de uma sentinela, é muito importante para a preservação das espécies e a preservação da saúde mental de vocês, acreditem. Então, dessa maneira, vocês arrumam um tempinho, 10, 15 minutinhos, e vocês vão sentindo que se vocês tiverem o hábito de fazer essas passarinhadas ainda que pequenas, de 10, 15 minutinhos, 2 listinhas de 10 minutos, 3 listinhas de 10 minutos, com o passar de um mês, vocês vão ver que vocês vão estar conseguindo identificar muito mais espécies.
garanto para vocês. Mas se vocês não derem o primeiro passo, eu não vou conseguir andar com vocês nem para vocês, tá bom? Mas é tudo de bom, é muito legal vocês fazerem isso. Bom, e assim, Melissa, quais são então os benefícios de eu fazer essas listas, essas observações pequenas? Gente, para vocês, os benefícios são de conexão, de foco. Você vai estar focado em procurar passarinho, você não vai estar focado em pensar no boleto que você tem para pagar, na discussão que você teve com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, naquela coisa chata que de repente o seu coordenador te falou, né? Você está fazendo uma... Minha avó usava esse termo, gente. Ela falava de higiene mental. Você está parando a atividade cerebral em algumas áreas para focar numa outra diferente. Você higieniza, você dá aquele break. Quando você volta para sua casa, você volta com a mente pronta para fazer uma outra atividade, que você vai conseguir ser mais produtivo, você exercer o seu foco ali naqueles minutinhos. Para vocês também é legal porque vocês vão acabando, né? Assim, tem um círculo de passarinheiros, um círculo de amigos que fazem as mesmas coisas. Se vocês estão num grupo de estudo ou se vocês mandam mensagem para alguém do município de vocês para passarinhar junto com vocês, vocês vão ter uma pessoa aquele empurra e puxa, né? Quem de vocês aqui faz atividade física? E se algum de vocês faz, me responde o seguinte: é mais fácil fazer atividade física sozinho ou com alguém? Sozinho em casa ou na academia com o professor e com mais um grupo de pessoas que está fazendo a mesma coisa junto com você? É muito mais fácil a gente fazer com outras pessoas junto, não é verdade? Porque a gente se sente mais motivado. Quando a gente vê que outras pessoas também estão fazendo aquilo, é muito mais tranquilo. E na casa de vocês, se vocês não estiverem com um amigo, uma amiga, um parente ou alguém que mora no mesmo município, vocês podem fazer com os filhos de vocês, com a filha de vocês, chamar o esposo para fazer, né? Muitos dos meus alunos, né? Eles acabam durante o café da manhã, sentando na varanda, né? Com o esposo, com a esposa, e ali eles observam os passarinhos. Vocês podem também chamar, né, atrair os passarinhos para a casa de vocês, com comedouros, bebedouros, e isso daí eu falei de benefícios para vocês. E quais seriam então os benefícios para os passarinhos de estarem sendo observados, né? O trabalho, serviço de paparazzi. Gente, para os passarinhos também tem vantagem, porque se houver uma sentinela ou várias sentinelas em cada cantinho do nosso país, nós iremos descobrir várias coisas importantes sobre as aves, de repente espécies que estão ameaçadas ou então mudanças com o decorrer do tempo. Por exemplo, olha, lá onde eu morava, no meu condomínio, no começo, logo no comecinho, quando o condomínio ainda estava começando, eu via muita coruja buraqueira, via muito carcará no chão, vinham muitas maritacas, vinham muitas tiribas, muitos sanhaços, mas aí depois de um tempo as pessoas foram tirando algumas árvores, foram construindo muitas casas muito altas e foi mudando com o tempo, a qualidade dos passarinhos que frequentam lá. Os passarinhos mudaram de uma espécie para outra, de repente mais ou menos comum. Aqui tinha pica-pau, agora não tem mais. E quem tem esse dado? Quem tem esse dado? Se ninguém colher essa informação, se não tiver ninguém que está anotando, que está realmente voltando lá no relatório e percebendo, ninguém tem esse dado. Então, isso que eu estou falando para vocês agora, é muito importante que vocês tenham essa consciência, gente. Se vocês não souberem da importância disso ao longo do tempo, não tem como vocês verem importância em todo dia fazer o mesmo tipo de serviço, né? Aspas.
todo dia fazer uma listinha das mesmas espécies. Muita gente me pergunta isso, fala assim, Melissa, mas que coisa boba, né? Por que todo dia eu vou anotar as mesmas espécies numa listagem do eBird, por exemplo? A resposta é, porque você não vai anotar as mesmas espécies. As pessoas têm essa crença limitante de que toda vez que ela for fazer uma lista, ela vai colocar ali as mesmas espécies, e não é verdade. E vocês só vão conseguir ter consciência disso que eu tô falando para vocês se vocês treinarem, se vocês forem tentar fazer essa lista. Aí vocês vão perceber, no mesmo local de manhã eu vejo sanhaço, mas no meio da tarde eu vejo mais urubu, vejo carcará, vejo gavião, carijó, mas eu não vejo tanto sanhaço, não vejo tanto saíra, né, dependendo da região. Então, gente, esse conceito é muito massa. Tá. Tá, Melissa, mas o que se faz com esses dados quando alguém tem esses dados em mãos? Esses dados, eles servem justamente para, de repente, embargar uma obra, de repente está sendo construído um condomínio numa área de restinga, né, uma área que é próxima da beira-mar. Aí descobre-se que ali tem uma espécie ameaçada, então tem que embargar essa obra, e qualquer cidadão cientista que de repente grave um cantinho e coloque numa plataforma de ciência cidadã pode estar fazendo isso, gente. Isso acontece, não é coisa que não acontece, não, isso acontece, e nós ainda temos, infelizmente, poucas pessoas fazendo essa atividade de observação de aves, que, como eu falei lá no começo, é boa para vocês por vários motivos, e é boa para as aves porque fornece um banco de dados robusto de exatamente aonde que o passarinho está, e isso é correlacionado com as transformações, as mudanças ambientais que o ser humano impõe no meio ambiente. Vocês sabem muito bem disso, né? Muitos dos meus alunos, né, tiveram um pouco de dificuldade no comecinho. É sempre um pouco mais difícil a gente começar um hábito. A gente tem dificuldade de saber como que a gente vai dar esses primeiros passos. De repente a gente tem uma certa resistência, eu não sei direito usar esse aplicativo eBird, eu não sei direito como usar o aplicativo Equiaves, eu não sei direito como usar o aplicativo Merlin, e aí por conta dessa falta de conhecimento, vocês acabam tendo essa barreira para vocês terem algo muito maior, muito melhor, que é a oportunidade de ter um passatempo riquíssimo que pode ser exercido diariamente por vocês em qualquer lugar que vocês morem, qualquer lugar, literalmente, em qualquer hora, né? Então, isso é muito rico. Aí, gente, vocês podem estar falando, Melissa, mas sei lá, é difícil, gente. Eu acho que vai ser difícil vocês conseguirem me convencer que vocês não têm 10, 20 minutinhos no dia de vocês, na rotina de vocês, né? Mas se isso for verdade, quem aqui vai me dizer que não gasta 10, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora nas redes sociais ou então na televisão? Quem que vai falar isso para mim? Não, Melissa, eu não gasto, realmente não tenho tempo. Eu só trabalho, só cuido de criança, eu não faço nada disso, eu não tenho tempo mesmo. Eu falo assim, bom, aí realmente fica um pouco difícil, mas ainda assim dá para você fazer no caminho da padaria, no caminho da escola, né? Naquele momentozinho que você sai de casa, mas é bem difícil, gente. Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês despende aí um tempo, um grande tempo às vezes, nas redes sociais, que a gente nem percebe, né? E também na televisão, quando a gente tá muito cansado, né? Senta lá na TV e fica. Mas, gente, eu garanto para vocês, dá uma divididinha nessa conta aí, pega parte desse tempo que você usa para TV ou para rede social e para prestar atenção nas aves, para fazer uma listinha, para de repente fazer uma ou outra fotografia, não é verdade? Vale muito mais a pena. Aí você pode dizer, Melissa, tá bom, até que você conseguiu, de certa forma, me convencer,
Mas aqui eu moro no 20º andar de um prédio, numa cidade grande, aqui realmente não tem passarinho. Gente, eu vou dizer para vocês que eu conheço muitas pessoas nessa condição e elas conseguem atrair os passarinhos para varanda do apartamento delas. Elas colocam um bebedourozinho para chamar os beija-flores e eles vão. Uma frutinha para atrair alguns sanhaços e eles vão. Alguns grãos que atraem pombos, às vezes também pardais, que seja, né? Algumas espécies para a casa delas. Então, assim, existem várias maneiras. E aí, assim, se você disser assim, tudo bem, Melissa, mas eu não quero ver só essas espécies. Bom, então tá, você pode ir para uma praça, você pode ir para uma área verde próximo da sua casa, de repente um parque. Muitas pessoas têm parques nas suas cidades, mas não têm o hábito de frequentá-los, ou então ficam com aquela ideia de que não vai ser um passeio interessante, de que não vai ter nada de novo, nada de interessante. Mas, gente, se vocês tiverem a mentalidade passarinheira certa, vocês vão ver que cada dia o olhar para um passarinho ele pode ser diferente. Você pode ver o mesmo passarinho, só que tendo um comportamento inusitado. De repente ele está ali copulando, de repente ele está fazendo um ninho, de repente ele está matando um inseto, batendo com ele assim num galho, não é legal? De repente vocês veem um pai ou uma mãe alimentando um filhotinho, de repente vocês veem um gavião carijó apanhando do suriri. São passarinhos comuns, são aves comuns que a gente vê corriqueiramente, mas tendo comportamentos diferentes. Então, dá pra gente ressignificar, ver as mesmas espécies e ainda assim ver graça de ver as mesmas espécies e sempre com aquela oportunidade de ter surpresas. Mas vocês só vão ter essa surpresa se vocês realmente estiverem dispostos a praticar a atividade, a começar despendendo aí 10 minutinhos, 5 minutinhos, 15 minutinhos e é aquela coisa, né? Se a gente acaba despendendo 10 minutinhos, normalmente a gente não vai querer parar em 10, né? Acaba fazendo 20, meia hora. Bom, gente, aí eu vou dar agora para vocês algumas dicas, uns passo a passo para que vocês consigam mesmo implementar a rotina passarinheira, essa rotina de observar aves diariamente na vida de vocês. Então, a primeira dica que eu posso dar para vocês eu vou chamar de empilhamento de hábito. O que seria isso? O empilhamento de hábito é o seguinte: procure um hábito que vocês têm diariamente e, se for possível, você encaixar ali 10 ou 15 minutinhos de passarinhada, você encaixa. Por exemplo, depois do meu café da manhã, eu vou fazer uma listinha de espécies de 10 minutinhos. Isso é um empilhamento de hábito e isso funciona muito bem. Depois de fazer isso por uma semana, provavelmente você vai continuar fazendo isso. Pronto, você já instalou uma parte da rotina passarinheira na sua rotina. E, gente, eu tô falando de pouco tempo, tá? E começa com pouco tempo, porque vocês vão aos poucos moldando essa nova atividade na rotina de vocês. De repente vocês passam a acordar um pouquinho mais cedo para poder fazer isso, mas tem que querer, né? Para querer vocês têm também que conhecer os benefícios e se motivarem, não é? Então tá. Vocês podem empilhar também com outras atividades, como exemplo de ir até a padaria, ou exemplo de levar alguém até a escola, ou voltar do trabalho, dependendo do caminho que vocês fazem, né? Todas essas coisas são possíveis. Segunda dica: torne o hábito atrativo e torne-o fácil de fazer. Como que vocês podem tornar fácil e atrativo? Bom, fácil. Gente, deixa
no seu campo de visão, na mesa onde você vai tomar o seu café da manhã, ou na mesinha do lado, ou no sofá, não sei como é que é a sua casa, como que funcionam as coisas, mas deixa por ali já o seu binóculo, ou de repente um livro que você usa para observar aves. Quando você for olhar no seu celular, organize os aplicativos de observação de aves na primeira tela. Não é? Tudo isso são coisas que vão te facilitar, tornar esse hábito mais fácil, fica tudo mais à mão. Se você ainda organizar isso com antecedência, no dia anterior você já deixa o livro no seu caminho, pronto, fica muito mais fácil de você incluir esse hábito, essa rotina de passarinhar todo dia, tá bom? Terceira dica, dificulte os outros hábitos que podem te atrapalhar para passarinhar. Como assim? Então, uma das coisas que é muito interessante, ajuda muito a gente a passarinhar, é justamente o telefone celular. Porque no telefone celular tem um monte de aplicativos, como esse mesmo que eu falei, né, durante a aula inteira, o eBird, por onde a gente pode fazer as listas de espécies. Mas também tem os aplicativos que são filhos da mesma mãe, que é a Universidade de Cornell, que é o BirdNet, no qual a gente pode procurar identificar os sons dos passarinhos. A gente põe lá, começa a gravar, grava, seleciona um trechinho e ele vai dizer pra gente quem provavelmente são aquelas espécies. Muito joia, né? E o BirdNet, ele dá também para vocês essa possibilidade de encontrar espécies novas, espécies que vocês não conhecem. Ele grava a vocalização ali, você pode checar, tá? Mas tem que sempre checar. E além do BirdNet também e do eBird, tem o Merlin. O Merlin, gente, ele é como se fosse um guia de papel. Não, mas, calma lá, tá? Não é por isso que o livro de papel não vai ser importante, mas o guia, ele tá sempre na palma da nossa mão. Ali tem vários cantos, tem vários chamados das espécies e tem também várias fotografias, fotografia do macho, fotografia da fêmea, fotografia do juvenil. E outra coisa importante que esse aplicativo tem é a funcionalidade de mostrar para você quais são as espécies mais prováveis no seu local, no seu município. Então você já tem a possibilidade ali de ficar rolando ali no aplicativo quem são as espécies possíveis, né? Você viu um passarinho que é todo preto, então você vai dar uma olhada lá no aplicativo, quem são os passarinhos pretos prováveis de serem encontrados ali na sua região. Não é legal? Você viu um bicho que você tem certeza que era um pica-pau. Ótimo! Vai lá no aplicativo e olha quais são as espécies de pica-pau prováveis para a sua região. Olha aqui, eu vi bem de relance, mas parecia que era um pica-pau do campo. Aí você vai lá, abre qual que é o pica-pau do campo, ouve as vocalizações que ele faz, olha todas as fotos, lê o textinho pequenininho que tem lá, vocês vão ver como diariamente vocês vão conseguir identificar mais espécies. Mas eu falei do celular, só que vocês têm que usar o celular, mas tem que não entrar nas redes sociais nesse momento, não ficar olhando mensagem, não ficar olhando o WhatsApp. E qual que é o pulo do gato, então? Coloca no modo avião, né? Então você dificulta os outros. Você coloca o celular no modo avião, continua usando os aplicativos, estudando os passarinhos e vai dar certo, né? Dificulta os outros. O celular é uma fonte de distração interminável, não é verdade? Então, distraiam-se sim no celular, mas distraiam-se com os aplicativos ligados à observação de aves, pelo menos durante os 10 minutinhos, 15 que a gente combinou para começar, tá bom? A quarta dica é justamente essa questão da lista de espécies que vocês podem fazer. Através do eBird, gente, dá para fazer lista de espécies, né? A lista base de espécies, a lista de aves prováveis que vai ter na região de vocês.
Vocês podem também fazer pelo Wikiaves, que é bem simples de fazer. E vocês também podem usar a lista de prováveis que o Merlin sugere para vocês. É só vocês colocarem qual município que vocês estão e ele vai escolher a opção lista de prováveis. Ele vai listar ali para vocês as espécies prováveis para a região, que na verdade é a mesma lista que vocês vão conseguir pela plataforma do eBird no computador. Beleza? Fechou. Porque olha só, gente, quando a gente tem uma lista de espécies, uma lista base do que pode ter, fica muito mais fácil da gente saber quem é, não é? Se eu tenho uma listagem, né? Eu sou veterinária. Se eu tenho uma lista de quais são as possíveis doenças que aquele paciente pode ter, eu vou ficar investigando uma daquelas. Eu não vou ficar pensando numa doença que não tem nada a ver, não é verdade? É a mesma coisa com passarinho. Se vocês tiverem filtrado as quase 2.000 espécies do Brasil em uma lista que tem ali 150, 200 espécies, fica muito mais fácil, porque aí você bate o olho ali, né? Muitas vezes dá para saber o que é um passarinho, o que é um gavião, o que é um psitacídeo, né? Um papagainho, ou então uma maritaca, um periquitinho. Fala a verdade. Então a lista de espécies ajuda a gente nesse sentido, ajuda a gente a fazer uma triagem. Muito bem. E a quinta dica é uma que eu falei. A quinta dica é uma que eu falei mais ou menos já dela também, que é de você se comprometer com alguém, trazer alguém para esse universo junto com você. Um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, né? Alguém que está com você na sua casa, de repente a sua mãe, o seu pai. E aí fica muito mais fácil quando a gente faz alguma coisa junto, porque tem essa questão de um ajudar o outro. E de repente, se isso for ainda difícil para vocês também, vocês podem procurar um grupo de observação de aves. Eles normalmente são chamados de COAs, né? Clubes de observadores de aves. Praticamente todos os estados, todos os municípios têm algum clube de observação de aves. E nesses clubes vocês vão poder encontrar pessoas que moram perto de vocês, ou então pessoas que moram longe, mas vocês podem conversar, vocês podem combinar de fazer passarinhadas juntos, né? A gente acaba se interessando por, de repente, as mesmas coisas, mesmas espécies, fazendo novos amigos. Gente, é importante também para que vocês consigam manter esse hábito, vocês terem por trás uma mentalidade de estar sempre querendo melhorar, de ter alguma métrica, alguma coisa que vocês possam olhar, que vocês possam medir e vocês sintam que vocês estão progredindo. Qual que é uma maneira incrível de vocês fazerem isso? Chama-se eBird. Gente, o eBird parece que ele foi projetado para desafiar as pessoas, para que elas todo dia façam as listas de espécies. Por quê? Porque lá tem várias maneiras de listar as pessoas, né? Por quantidade de espécies observadas, né? Eles fazem um ranqueamento dos top 100 observadores de aves que postam listas no eBird, né? Então, eles vão usar duas variáveis para ranquear as pessoas: número de espécies observadas ou quantidade de listas enviadas. O número, gente, de espécies observadas, a gente demora para conseguir ir aumentando esse número sem ajuda, né? Mas a gente vai diariamente aumentando. Agora, tem uma variável que só depende da gente, que é a quantidade de listas. Então, o que eu vejo é que os meus alunos, eles começam no eBird fazendo muitas listas. E ao fazer muitas listas, eles vão ficando com maior habilidade de identificar os passarinhos. E vão ficando também com maior interesse de conhecer outras regiões. E aí, depois, eles vão aumentar a quantidade também de espécies observadas. Então, gente, é tudo uma estradinha. É uma estradinha dos tijolos de ouro. E se vocês estiverem nessa estradinha sem sair dela, vocês vão chegar no objetivo de conseguir identificar as aves que estão perto da casa de vocês,
pelo canto e também pelo visual, que é uma habilidade incrível, poderosíssima. Falando dos desafios, né? Esse é um dos desafios, a listagem dos top 100. Mas tem um outro desafio, gente, que é uma métrica que é assim, ó. Número de dias consecutivos postando listas no eBird. Pode ser uma lista só, pode ser uma lista casual, aquela que a gente faz rapidinho, em poucos segundos. Eu ouvi um falcão carcará aqui no meu quintal, eu fui lá e coloquei. Ok, já é uma lista casual, ticado. Mas aí você não pode falhar nenhum dia. Todo dia você tem que ter pelo menos uma vez visto ou ouvido e colocado lá a listinha no eBird. Aí, gente, depois que você tiver com, sei lá, 100 dias consecutivos, 30 dias consecutivos, você vai querer deixar perder esse número? Se você ficar um dia sem postar, você perdeu. Perde toda a contagem, você não vai querer. Aí é uma coisa que realmente vai conduzir vocês a pelo menos uma vez por dia fazer a listinha. E aí, gente, o vício pega vocês de verdade. Não tem jeito. E é um dos vícios que valem muito, muito, muito a pena de vocês terem. Conecta com as pessoas, envolve a família, ajuda as aves, né, colhendo informações importantes para a ciência, né, informações sobre alimentação, sobre a área de ocorrência, sobre o declínio ou aumento das populações de passarinho. Então, é tudo de bom para vocês e para elas também. Gente, importante, todos esses aplicativos, eles são gratuitos e vocês podem baixar, tanto no Google Play quanto na Apple Store, podem baixar gratuitamente aí no telefone de vocês. Não esquece de deixar o telefone no modo avião para que vocês possam passarinhar sem interrupções. Isso é importante, tá? O tempo todo ali focado nas aves quando vocês estão passarinhando. Que legal, ele estava com saudade das minhas lives. Eu gosto, gente, de falar com vocês. Eu acho legal. E realmente, né, algumas pessoas elas estão descobrindo agora a atividade de observação de aves e eu fico muito feliz com isso, gente, muito feliz mesmo. Ah, Daniel, o som das aves. Quando a gente consegue identificar as aves pelo som, a nossa vida muda, porque a gente não para de reconhecer elas ao nosso redor e isso é realmente maravilhoso. O iNaturalist, o iNaturalist dá pra gente, eu uso bastante o iNaturalist para poder identificar muitas vezes plantas e insetos. Eu tenho um filho, gente, que ele é louquinho por inseto. Ele não pode ver um inseto. E aliás, de vez em quando, né, a gente tem alguns probleminhas, porque as minhas aves, minhas, né, aspas, comem os bichos dele. Aí quando ele vê uma ave se alimentando de uma mariposa ou de um besouro, ele fica bravo comigo. Eu falo, ai filho, é a cadeia alimentar, né, as espécies, as aves e as suas estão interagindo aí, mas tá tudo bem. Então, gente, esses são os principais aplicativos que vocês podem usar para observar os passarinhos. E eu vou, se vocês não tiverem dúvidas, eu vou encerrar a live por agora, né? E vou aproveitar para fazer o quê? Dar uma saidinha, uma escapadinha, fazer a minha higiene mental, que eu só fiz uma lista hoje. E vou observar um pouquinho os passarinhos aqui de perto de casa, que eu tenho um localzinho. Eu não falei para vocês também, né? Mas no eBird a gente tem umas maneiras de segmentar os locais onde as aves frequentam. E esses locais são chamados de hotspot. Hotspot, gente, nada mais é do que um ponto centralizador de lista. Então, tudo que aparece ali naquele local é registrado ali e é colocado nesse ponto. Então, a gente pode pesquisar os hotspots pelo nosso município, pelo Brasil e pelo mundo para saber que espécies a gente pode encontrar ali se a gente for naquele exato ponto. É muito legal, né? Tem uma exatidão incrível. E quando a gente tem um hotspot, que praticamente só a gente que coloca a lista, é muito legal porque a gente tem o compilado de todas as espécies que já foram encontradas por nós, né, ali. E essa também é uma forma da gente querer cada vez aumentar essa lista. Eu fico super feliz quando eu vejo às vezes uma espécie comum, mas que ela está agora no
aspas, meu hotspot, no hotspot que eu criei para minha observação aqui praticamente diária, né? É um ponto centralizador de lista que a gente cria lá dentro do eBird. Tudo isso daí eu ensino como fazer no meu curso de observação de aves, rotina passarinheira. Tá bom, deu pra gente conversar bastante, passei vários conceitos e obrigada, eu agradeço a presença de todos e de cada um de vocês e até a próxima!